Não, segunda-feira normalmente, né? Ok. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, mais uma segunda-feira. Vamos iniciar aí, junto aos sextos anos, a nossa aula de História. O conteúdo a gente continua, estamos aí na metade do nosso conteúdo e o assunto continua sendo Grécia. Já falamos Professor? um pouquinho, só um minutinho, já falamos um pouquinho sobre a parte geográfica, sobre as invasões, os povos indo-europeus que invadiram a Grécia. Já falamos um pouquinho sobre a civilização cretense, que é pré-Grécia, não é isso? A ilha de Creta. Falamos um pouco e iniciamos a civilização helenística. Na civilização helenística, conforme habitualmente na aula anterior, falamos um pouquinho sobre a cultura grega, falamos um pouquinho sobre a religião, bem pouquinho, sobre a mitologia, falamos um pouquinho sobre filosofia e falamos um pouquinho sobre a literatura. Então, hoje, né, dia 7 de junho, vamos continuar aprofundando sobre a nossa querida civilização grega. Sendo assim, vamos lá? Algum aluno perguntou, tem alguma dúvida? Pode falar. Professor, Diga. você viu que o Meet tá diferente? Tá igual do celular, todos os quadradinhos. Todos os quadradinhos, é verdade. Deu uma, como é que se diz? Uma renovada, né? Uma renovada não, Aquela uma atualização de atualizada. cor. Meu Meet é o único que nunca atualiza, meu Meet. Ele sempre fica igual. Sempre igual? Desde o ano Porque passado. o Vamos lá, céu deixa tá ele igual abrir. o dia antes. E as últimas 2 aulas foram tudo de geografia, né? Praticamente. Não, a gente falou um pouquinho sobre cultura, lembra? Ó? Falamos aqui um pouquinho sobre os povos helenísticos, né? Falamos um pouquinho sobre quem foi o autor das duas obras Ilíada e Odisseia. Perguntinha, quem foi o autor? Falei isso na última aula. Quem fez o diário de bordo vai lembrar. Homero? Opa, muito bem. Homero escreveu a Ilíada e a Odisseia, entre outras coisas, uma batalha muito importante, um desses livros tratava. Vocês lembram qual era? Ele foi o homem que criou a literatura, né, Homero? Isso, a literatura escrita foi Homero que inventou. Porém, Professor, isso é a página 10? Isso. Ele trata de uma batalha muito importante. Qual foi essa batalha? Entre dois povos. A Batalha do Cavalo de Troia. Isso, entre dois povos. Quais povos? Troiano e o grego. Os troianos e os gregos. Muito bem. Quem vem? Que foi até quando que a gente viveu aquele negócio de Troia e tudo. Isso. Quem venceu a batalha? Foi os gregos? Opa, claro que não. Os troianos vencem. Os troianos vencem porque Troia tinha do lado dele um semideus. Quem era o semideus? Aquiles. Opa, Aquiles estava lutando contra os gregos. Ele estava lutando a favor, junto aos troianos. Mesmo ele morrendo, mas ele foi muito importante para a vitória de Troia sobre os... Porque acertaram o calcanhar dele, né? Isso, uma flecha no calcanhar. Muito bem. Justamente essa saída dos gregos dali da ilha de Creta, é justamente a parte que vão expulsar os gregos, que eles vão justamente tomar ali o que a gente chama de continente. Só que nessa saída dos povos chamados povos helenísticos, quando eles vão exatamente para a chamada o continente, ali eles vão formar o que a gente também já falou sobre, as chamadas cidades-estados. Quais são as características principais das cidades-estados gregas? Também chamada de... Qual era o nome dado às cidades-estados? Polis. Muito bem, as polis. E me dá umas características das polis. O que elas tinham como características comuns? O governo próprio. Opa! Um governo política e economicamente descentralizado. Cada cidade polis era independente uma da outra. Isso. Perfeito. A cultura grega era única para todos.
porém a parte política e a parte econômica, ela era individualizada. Show de bola! Então vamos lá, voltando, desliga um pouquinho para mim, quem é que tá com esse isso. Obrigado. Professor, isso Voltando- tudo, Boa tarde, isso tudo era professor. correção, né? Isso Boa tudo, tarde, seja bem-vinda. Oi? isso tudo até agora foi correção, né? Isso tudo eu estou só revisando aí um assunto que a gente já tratou das últimas aulas. Mas vamos lá, Tá. vamos seguir aqui. Professor, É. slide hoje, né? Isso daí. Perfeito. Então, aqui, ó, voltando para os nossos slides, quando a gente estuda, para não cometermos o anacronismo, ou seja, para a gente não perder o tempo, a história grega, ela é dividida aqui, ó, nesses tempos. Do século 2000 a 1200 a.C., a gente chama isso de período pré-homérico ou ainda da civilização cretense. O pré-homérico, antes do período homérico, é justamente a civilização cretense, aquela civilização da idade ali da ilha de Creta, também é chamada de período pré, antes do período homérico. Então a gente estudou lá. Professor, Oi, professor. Diga. Boa tarde, professor. Boa escreve esses tarde, seja períodos. bem-vindo. Então são esses os 5 períodos que a gente estuda. Olha lá. O período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Então, o que isso? Helenístico. É justamente o período em que, por isso que a literatura... A Os Ilíada- helenos, né? Isso. Da onde que vem esse nome? Exatamente da obra que a gente estudou, dos 2 livros de Homero, a Ilíada e a Odisseia, que vai contar exatamente o ponto alto, é explicar as civilizações cretenses e depois... Professor, o senhor tá onde? Como assim? Eu estou aonde? Slide 10. Eu estou em casa. Eu espero que você também esteja protegido aí em casa. Sim. Mas eu entendi a sua pergunta. Eu estou no slide de número 10, não é isso? Isso mesmo. O último foi o Isso 9. mesmo. Isso. Então se situa aí, Aquiles. Já falei, inclusive, sobre o semideus do seu nome. Então, voltando, gente, para vocês não se Verdade. perderem. O período pré-homérico é antes da obra de Homero. Antes. Mas, professor, a obra de Homero, a Ilíada e a Odisseia, não explica um pouquinho sobre os cretenses? Explica também. Mas o povo cretense é antes da obra de Homero. Então, eu só posso escrever sobre algo em que eu vivi. Algo que eu estou vivendo, eu não tenho como escrever, porque eu ainda estou vivendo esse período. Ninguém escreve sobre o presente e sobre o futuro. As pessoas só escrevem sobre algo que já passou. Porque você só pode conhecer algo que passou. Deu para entender essa ideia? Então, Homero... Porque ainda não passou, você não tem conhecimento. Perfeito. Você só conhece algo que você... Você passou por vai ele. escrever uma coisa que não é provada que vai acontecer. É tipo Perfeito. uma fake news. A não ser que você seja o Simpsons, que prevê o futuro, né? Então, mas quando ele, entre aspas, previu o futuro, porque a gente está dentro de uma aula de história, e dentro de uma aula de história, o pressuposto é científico. E na ciência a gente não acredita em previsões. A gente acredita que alguns caminhos podem ou não levar a uma determinada consequência. Mas isso tudo desde que a gente consiga provar. Tem que ter Quando a provas. Isso. Se a gente não consegue provar, é só especulação, ou como foi colocado aqui, fake news. Ninguém adivinha. A gente só soube que era, entre aspas, uma adivinhação dos Simpsons, uma previsão dos Simpsons, porque chegou no presente e algo foi comprovado. Então, no presente se comprovou algo do passado. Na época, ainda não tinha existido, ou seja, a gente não podia afirmar que ele estava adivinhando, só quando acontece. Entendeu? Então, cuidado. Ninguém Aqui a gente acreditava, mas quando aconteceu, Exato, até porque ciência não precisa acreditar. Acreditar pressupõe fé. E a gente não trabalha com fé, a gente trabalha com a razão. Fé é uma Aqui coisa que a na gente aula de- acredita que existe. Então, quem acredita, usa-se a fé. Aqui na história, em nenhum campo científico, a fé não é um elemento levado em consideração. A fé é levada em por isso consideração que em outro nunca no âmbito. site de notícia fala que 100% de certeza que vai acontecer, só se tiver prova.
Exatamente. E mesmo as comprovações científicas, a gente sempre estipula 99,9% dos casos. Por quê? Então, Porque existe o pode estar zero... errado Peraí, só um também. minutinho. Isso, por isso que é 99,99%. Mesmo o exame, por exemplo, o exame do DNA, a gente diz que é 99,99% de certeza. Por quê? Porque tem 0,01 de algo aleatório àquela pesquisa ocorrer e aquilo ali não se comprovar. Então, na ciência, nada é 100%. Nada. Na ciência é 100%. É Que nem aquele 99,99%. spray que mata bactérias. Como qualquer coisa, repito, qualquer coisa na ciência é 99,99%. Nunca é 100%. Quase que pode ser uma coisa 99,9999%. desconhecida, né, professor? Porque pode acontecer do imponderável. O que é o imponderável? Algo que não estava naquela pesquisa acontecer e quebrar o 100%. Entendeu? Então, nunca é. Na ciência, nada é 100%. Por mais Por isso próximo, que 99,99%. Por isso que 99,99% é muito próximo do 100%. Mas ainda assim, não é 100%. Porque a chance é muito baixa. Não, Ainda falta um pouquinho. isso, mas não é 100%. Então esquece, na ciência não tem fé. Ah, eu acredito em algo. Amém, se acredita, vai para a igreja, vai em qualquer outro lugar, vai orar para seus deuses, não tem problema. Na ciência, a fé fica do lado de fora. A fé não é algo bem-vinda para a ciência. Para a ciência, a sua fé não é bem-vinda. Ela é muito pelo contrário, ela é muito malquista. A gente não está, quem é cientista, não está preocupado com a fé. A fé, ela cega, a fé, ela te traz a outros elementos que é extremamente maléfico para a ciência. Ok? Deu para entender isso? A fé e ciências, elas não se misturam. E nem podem se misturar. Nem devem se misturar. Se evite misturar fé e ciência. Seguindo, Cada um segue um rumo. Cada um segue um rumo. segue seu rumo. Perfeito. Então, voltando aqui, esses são os períodos que vocês meio que têm que saber. Professor, e qual é esse período clássico aí? Então, voltando para cá, eu vou explicar um por um. Vocês têm que saber exatamente este recorte histórico para saber recorte temporal para estudarmos a Grécia. O período pré-homérico, como eu já citei, é o período da ilha de Creta, quando os povos indo-europeus, quando invadem ali a Península Balcânica, justamente eles vão começar a se sedentarizar, a dominar a ilha de Creta, então com características próprias. O comércio, principalmente o comércio marítimo, porque a gente está trabalhando ali numa ilha, são características importantes para o período pré-homérico. O período homérico é justamente o período citado nas duas obras de Homero, a Ilíada e a Odisseia, o período em que vão ter as brigas e os assentamentos, a tentativa de unificação agora do território do continente, da região da Península Balcânica. Ali vão ter vários conflitos. Esse conflito maior citado no livro é justamente a invasão dos troianos, expulsando os gregos dessa região, mas logo em seguida, no período chamado de arcaico, vai ser justamente a volta dos povos homéricos para a região, e ali eles vão começar a chamada povoamento. Eles vão começar a povoar e criar, no período arcaico, as chamadas regiões ou cidades-estados, também chamadas de polis. Chamadas de polis. Então, no período arcaico, são as formações das polis, onde elas vão se formar. E, finalmente, no período helenístico, é justamente quando já há as características, as formações, né? A pirâmide cultural com todas as divisões sociais das principais cidades polis. Quais são as principais cidades polis? Os que a gente vai estudar
justamente por ter características muito próprias e muito distintas entre si, que é justamente a cidade-polis de Atenas e a cidade-estado de Esparta. Então, a gente vai estudar especificamente, no período helenístico, essas duas polis. Tranquilo? Então, E o vamos seguir período aqui. clássico? O período clássico é justamente na formação. É o período que a gente vai começar a estudar agora. Como que essas cidades-estados, como essa sociedade grega vai se formar conforme a sua posição geográfica e conforme a sua influência dos povos indo-europeus que influenciaram aquela cidade-polis. Tranquilos? Então vamos É lá, porque vamos antes seguindo disso, aqui. dessa formação, qualquer um podia ir lá, botar a sua casa e outro ia lá e destruir a sua casa. Exatamente, não Era uma existia rivalidade só. Perfeito, porque não existia uma estabilidade política. Professor, o que é uma estabilidade política? É justamente isso. Quando uma determinada civilização, determinado povo, consegue dominar uma região e ali permanecer, sem ser invadido, sem ser expulso daquela região. Por isso que os períodos que vão justamente aqui, ó, do pré-homérico até o período arcaico, aqui a gente tem uma disputa territorial muito grande, entre os povos indo-europeus que vão tentar, primeiramente, dominar a ilha de Creta. Quando conseguem dominar a ilha de Creta, tentam ir para o continente, porém, quando chegam lá, a gente vai ter invasões de vários povos, entre eles os troianos, que vão expulsá-los, depois eles se organizam novamente, voltam até finalmente chegar no chamado período clássico e helenístico. No período clássico é justamente agora que é essa transformação de núcleos familiares para as chamadas polis, para as cidades, e é aqui no período helenístico, no período clássico, que eles vão conseguir a estabilidade política. Eles vão conseguir finalmente dominar e permanecer na região da Península Balcânica. Tranquilos? Então vamos lá. Professor, o que seria a questão de gênus da chamada primeira organização social? Vou falar um pouquinho agora de sociedade. Lembra quando a gente falou, voltando um pouquinho lá, quando a gente falou de Egito, que a gente falou que lá no Egito a sociedade, a pirâmide social egípcia constituía em quem? A gente tinha lá no topo da pirâmide, quem que estava no topo da pirâmide egípcia? Faraó. A sociedade egípcia. Muito bem. O faraó e sua família. Como é que era chamada a família do faraó? Nobreza. Muito bem. Então a gente tinha o faraó, os nobres. Deixa eu te pedir só os escribas, o exército, não é isso? O exército, os artesãos e os escravos lá no final. Desliga para mim. Isso. Diga. Repete, Diga quem por falou. favor, é por causa que tinha gente com o microfone ligado e eu não entendi nada. Beleza, é porque eu fiz uma pergunta, ligaram o microfone para responder. Então, terminou de responder, galerinha, desliga o microfone, senão atrapalha o andamento. Fechou? Mas quando eu perguntar, obviamente, liga o seu microfone, responde e depois desliga. Então, só repetindo o que os meninos falaram, lá no Egito a gente tinha divisão social, aquela pirâmide social. No topo a gente tinha o faraó, obviamente ligada com a sua família, que eram os nobres. Depois os sacerdotes. Depois dos sacerdotes, os escribas. Depois dos escribas, os artesãos. Depois dos artesãos, os camponeses. E, por fim, os escravos. Era assim que era formada a pirâmide social egípcia. A gente chegou na pirâmide social. Que diferencialmente de hoje em dia, que é dividido assim, pelo menos aqui no Brasil, que é em classes sociais, né? A, B, C, D e E. Mas então, a classe social também, repito, quando a gente fala de pirâmide social, é a divisão social
de um povo, de uma civilização, de um país. No caso lá dos egípcios, era dividida por classe, por funções. Cada função tinha a sua divisão social. No caso do Brasil, é uma divisão econômica. É uma divisão econômica por dinheiro. Baseado Então, no salário mínimo. não necessária no salário mínimo, mas pode ser baseada também no salário mínimo. Então, a gente tem, lá no topo da pirâmide, a gente diz que lá está a classe A. A classe A, acima de 20 salários mínimos, sem teto, de 20 para cima. A classe B, de 10, de 12 salários mínimos até 20 salários mínimos. A classe C, também chamada de classe média, porque fica exatamente no meio da pirâmide social, a classe D e a classe E. Assim que o Brasil é dividido por dinheiro. E na Grécia, como é que é a divisão grega? Então vamos lá entender de novo não, né? Vamos entender como era a formação social do povo grego. A primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: a Grécia, a civilização grega, ela é separada em núcleos familiares. Cada família tem a sua divisão social. E essa família, ela tem um chefe. Então, justamente essa divisão, essa unidade familiar, ela é chamada, nessa primeira fase, chamada de gênero. Como é, professor? A civilização grega é como mesmo? Ela é por família? Por famílias, no primeiro momento. Calma lá. Cada família forma uma gênero. E cada patriarca, ele tem direito a um voto, ele tem a importância naquela região. Então, por exemplo, vocês já viram isso em filmes antigos, quando, por exemplo, vai ter batalhas. Desliga o microfone, tem alguém. Alan, é você. Desliga o microfone, rapidão, obrigado. Quando tem batalhas, né? Então, por exemplo, o representante daquela região, ele chama todas as famílias daquela região para batalhar com ele. Ele é o rei e cada nobre nesse momento é cada família, ele vai chegar com a bandeira. Qual é a bandeira? A bandeira da sua família. Então, por exemplo, se vocês pesquisarem, existem vários sites hoje na internet que você vai pegar o seu sobrenome. O seu sobrenome significa que você é de uma família. Por exemplo, o meu nome é Diego Lopes Rodrigues. O Lopes advém da família da minha mãe. E o Rodrigues advém da família do meu pai. Então, eu tenho uma bifurcação familiar. Eu tenho aqui da linhagem da minha mãe, os Lopes, e eu tenho a linhagem do meu pai, que é o Rodrigues. Só que quando eu caso, por exemplo, eu casei. Quando eu caso, a minha esposa, ela também tem dois nomes. Ela tem a linhagem da mãe dela e tem a linhagem do pai dela. Pergunto para vocês, quando ela casa, hoje na lei brasileira, você pode escolher se você quer o sobrenome do seu marido ou não. Mas antes dessa lei, a mulher, ela obrigatoriamente tinha que abrir mão de um sobrenome e adotar o meu sobrenome. Qual o sobrenome? O sobrenome da minha mãe ou o sobrenome do meu pai? O Da mãe? Lopes ou o Rodrigues? Da mãe? Da mãe. Lembra o seguinte. Não, vocês erraram. Olha lá. Deixa eu voltar para a história, porque tem. Olha só. Esse é uma das funções da história, é justamente explicar por que funciona desse jeito. Então, vou explicar baseado nessa história dos genos. Genos é exatamente... Esses genos aí no primeiro momento era como se fosse assim. No primeiro momento, a civilização grega era dividida por famílias, né? Isso, a classe social era por famílias. Por famílias. Então, todas as famílias, em tese, tinham a mesma importância. Então, por exemplo, a minha família e a sua família, quando a gente escolher, por exemplo, um líder para administrar, por exemplo, uma cidade polis no futuro, cada família tinha direito a um voto. Por quê? Porque era uma sociedade formada por genos. Agora, é aqui que a gente precisa entender essa história do sobrenome. Quem que era, se era formada por genos, ou seja, era uma sociedade
patriarcal, quem era o líder da família? O homem mais velho ou a mulher mais velha? O homem mais velho, porque desde a história primitiva, sempre teve esse negócio, tá? A mulher não podia ir pra guerra, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Exatamente, pela tradição A gente vê- histórica. Só A gente podia vê isso de, casa. a gente vê isso Então, de guerra. A gente vê isso de guerra no filme lá da Mulan, que o pai é velho, aí não teve filha, e ela vai pra guerra pra tentar ajudar mas o ela pai. não podia. Para ela ter Não ido para a podia. guerra, ela Era- se finge era de homem, proibido. ela se fantasia de homem para poder ir para a guerra. Por quê? Porque, como vocês colocaram Era bem, proibido. as civilizações antigas, e a gente está tratando a Grécia, é uma civilização antiga, concordam? A gente está tratando de. Aqui até agora, a gente está estudando história antiga. Todas essas civilizações que a gente viu, os gregos, os egípcios, os hebreus, os fenícios, os babilônicos, todas essas civilizações são civilizações antigas. E por que a gente estuda civilização antiga? Porque um monte de coisa que a gente utiliza hoje é herança dessas civilizações. E está aqui uma herança que eu vou explicar. Eu comecei, mas estou voltando aqui um pouquinho para vocês entenderem por que essa história do sobrenome ela é importante até hoje. Não importante, mas ela segue uma tradição desta antiguidade. Então vamos lá, se liga. Desliga o microfone, por favor, senão vai dar eco. Voltando aqui de novo. Como que era formada a sociedade grega? Neste primeiro momento, as sociedades gregas eram formadas pelas famílias. Pelas famílias. Então, cada família era um núcleo social. Ali tinha uma família que tinha direito a voto. A voto. Tudo era votado. O que é votado? Reunia-se as famílias e os líderes dessas famílias colocavam os problemas a serem decididos pela comunidade, pela sociedade, ou seja, pela coletividade. Desliga, Lança, seu microfone ainda está ligado. Pela coletividade, e aí a coletividade votava-se e a maioria implantava o que era decidido. Agora, vamos lá, como é que era isso? Como é que essa tradição funcionava? Primeiro, não eram todos os membros que... Alan, seu microfone continua ligado, meu guerreiro. Obrigado. Como que era esse voto? Nesses genos, né? Nesses núcleos familiares. Então, vamos supor que tinha um problema. Qual era o problema? Sei lá, por exemplo, a família Rodrigues invadiu um pedaço de terra que era da família Pereira, que eles estavam plantando trigo e a família Rodrigues invadiu um pedaço da família Pereira e pegou um pouco desse milho que estava sendo plantado. Então, isso é levado para o coletivo e a gente tem o coletivo daquela região, tem que decidir como é que isso vai ser resolvido. Então, a liderança, né, as famílias perguntam para a família Rodrigues, você invadiu, aí a família Rodrigues se defende, não, a gente não sabia que era aquilo ali, então como é que a gente pode resolver esse problema? Aí levantam-se duas situações. A primeira, você vai devolver, né, o Igual trigo quantidade. isso, igual quantidade, e não vai receber nenhuma punição porque você não sabia que estava invadindo. Ou você troca também. Ou então você vai devolver e como punição você vai ser banido, ou você vai sofrer uma punição por ter feito alguma coisa. Aí cada membro vai votar nessas duas hipóteses. Devolve com punição ou devolve sem punição. Mas aqui que entra o detalhe, galera. Quem que vai votar? Todos os membros da família vai votar? Não. Só o pai mais velho. Só o homem mais velho. Só o homem mais velho, justamente E se esse porque... homem mais velho que está sendo acusado? Não, ele não vota. Ele vai sofrer o voto dos outros Isso. Os patriarcas. outros vão votar nele. Isso. Os outros pais e outras famílias. Isso. Olha o nome. A sociedade é uma sociedade patriarcal. Por que é uma sociedade patriarcal? Justamente, primeiro, que é apenas o homem que decide pela família, o
o homem mais velho decide sobre as decisões daquele gênero, daquela família. E essa tradição, ela não é uma tradição simplesmente grega. Essa tradição são dos antigos, as civilizações Como é que é o antigas, nome, professor? Patriarcal? sociedade patriarcal. Você quer um exemplo de uma sociedade patriarcal muito conhecida de vocês? Sim. Mas, professor, Vamos. ela é com U ou com L? Patriarcal. Patriarcal, não tem U em lugar nenhum, com L no final. Patriarcal. Com L no final. Então vamos lá, vou dar um exemplo que vocês, obviamente, vão lembrar rapidamente da sociedade patriarcal. A sociedade hebraica. Os hebreus eram sociedades hebraicas. E como é que eu sei isso? Muito simples, gente. Se você pegar logo no primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis, o que vai explicar em Gênesis? Tem um capítulo inteiro, extremamente grande, explicando a árvore genealógica, a árvore exatamente de toda a origem até chegar em Jesus. Então, por exemplo, quem é o patriarca, o principal patriarca da sociedade hebraica e também chamado de pai do cristianismo? Jesus, não. Jesus já é descendente. Toda a história do povo hebreu nasce com um cara, com um patriarca. Quem é? Moisés? O patriarca? Não. Ah, era o... Galera, Abraão. Abraão, ele é a partir de uma promessa de Deus, ele é o patriarca, o principal patriarca do cristianismo. Por quê? Porque a partir de Abraão, lembra que Deus, Foi ele que através... teve filho com 99 anos, né? Isso. Exatamente. E lembra que exatamente a partir de um mito, anjo Gabriel chega para ele e fala, ele pede a Deus, que mesmo velho, ele já estava avançado em idade, ele pede filho. Aí Deus não só vai conceder um filho a Abraão, um homem velho que não tinha filhos, mas vai colocar uma promessa sobre a vida de Abraão. Abraão será pai de uma nação. Pai de uma nação. Então, toda a árvore genealógica, todo mundo, se vocês lembrarem, quando Jacó, quando é chamado, quem é você? Eu sou Jacó, filho de Abraão. Você é quem? José, filho de Jacó, filho de Abraão. É extremamente importante, numa sociedade patriarcal, você citar toda a sua árvore genealógica. Aquilo ali te dá exatamente ideia de que família você é e qual a sua importância. Professor? Rapidão, só para não perder o fio da meada. Só para vocês entenderem essa importância do nome, como isso que está na antiguidade, a gente está falando aí de 5.000, 4.000 antes de Cristo, quando, principalmente no interior, aqui no Brasil mesmo, quando você vai no interior, você não precisa nem de carteira de identidade. Quando você... Desliga para mim, Pedro, rapidão, seu microfone, daqui a pouquinho você abre para interceder, rapidão. Ok. Quando você vai... Rapidão, gente, só para eu não perder o fio da meada. Quando vocês vão no interior, numa cidade, por exemplo, do interior pequena, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, toda cidade do interior é muito legal isso. Você chega, por exemplo, seu pai viajou, né? Seu pai mudou dessa cidade do interior, mas seu avô, seu bisavô ficou nessa cidade. Aí seu pai mudou, foi para Brasília, foi para São Paulo, foi para a cidade grande, você nasceu, e um belo dia você foi visitar seu avô, seu bisavô, nessa cidade do interior. Quando você vai lá, por exemplo, no barzinho, no boteco, você vai num lugar que as pessoas não te conhecem, a pessoa olha para você e fala assim, quem é você? Ah, eu sou o Diego. Diego, eu sou filho do Pedro, que é neto do Joãozinho. Qual Joãozinho? Joãozinho do pé de moça? Ou Joãozinho fazendeiro? Joãozinho marceneiro? Meu avô é o marceneiro aqui da cidade. Ah, então eu sei quem você é. Todo mundo se conhece. Essa é a importância da família nesses locais. Aqui eu estou falando da antiguidade.
As civilizações ainda elas não são imensas, principalmente as cidades gregas, as polis, elas são pequenas, então as famílias têm muita importância nas decisões políticas que ali acontecem. E é a partir das genos, exatamente dessas famílias, que a gente vai para a segunda geração. Qual é a segunda geração? As polis. Professor, rapidinho, um Diga. exemplo. Ah, Por exemplo, se uma família só tem uma filha mulher, e o pai morre, e aí, como é que faz? Quem vai ser o líder da família? a primeira filha que casou, mas não vai ser a filha que manda. Quem tem direito a voto nessa genus e também na polis, sucessivamente que eu vou explicar, vai ser o marido dela. Ele que vai representar aquela família. Entendi. Entendeu? É sempre o homem. Por isso que casamento, vocês vão ver que até o século XVII, o casamento ele não tem nenhuma importância, não se casava por uma questão de amor. Né? Eu estou apaixonada pelo fulano, o fulano tem um lindo olho azul, meu Deus, que homem bonito, eu vou casar com ele. Não. O casamento até o século XVII e XVIII era só para oficializar acordos. É só para a mulher não ser a líder da família. Mais do que isso, justamente para ter um líder. Como a mulher não podia, por uma tradição, liderar aquela família, era necessário ter um homem. Mas, gente, se liga, essa tradição, nenhuma tradição, cuidado, hoje eu não vou discutir para vocês uma diferença entre uma tradição e paradoxo. São coisas distintas. A história estuda ambos os eventos. A tradição, ela é muito importante para a história. Ela é muito importante para toda e qualquer humanidade, para qualquer história de qualquer humanidade, a tradição ela é muito importante. Por isso que o historiador ele é um lastro, ele é um estudioso da tradição. Por que se estuda a tradição? Justamente para se entender como que certos comportamentos humanos e sociais permaneceram até hoje. Quando a gente tem um porquê, quando existe um porquê de algo ser perpetuado, uma tradição, um evento ser perpetuado no tempo, isso é uma tradição. E isso é muito importante, isso é muito necessário para qualquer sociedade, conhecer a sua tradição. Agora, o paradigma ele é refutado pela ciência historiográfica. O que é o paradigma, que é exatamente o oposto da tradição? É quando você repete algo sem saber o porquê. Você repete e repete e repete algo, mas não tem alicerce tradicional. Você não sabe o porquê que você está fazendo aquilo ali. Simplesmente você está repetindo um comportamento sem o lastro, sem a historiografia. Vou dar um exemplo: o machismo, o feminismo, o preconceito racial. Tudo isso são paradigmas. O que é o paradigma? Em algum momento, um grupo dominante começou a fazer isso sem nenhuma razão, simplesmente por preconceito, e isso foi passado, perpetuado, e hoje se repete esse comportamento. Que nem no gênero tinha o machismo, né? Sim, como qualquer radicalismo. Qualquer preconceito social, ele surge em um determinado momento e fica se repetindo sem nenhum lastro. Não há por que se dizer que sexualmente alguém é inferior ou superior ao outro por simples escolha sexual. Não há porquê. Professor, mas eu não aceito. Ok, não estou dizendo que você tem que aceitar, que você não tem que aceitar. Não é essa a discussão. A discussão é, você não aceita. Tranquilo. Você tem todo o direito de não aceitar. É um direito seu. Mas também é um direito do outro de ser respeitado. O que é ser respeitado? Irmão, eu não aceito o seu comportamento. Porém, eu respeito. Desde que o seu comportamento não influa na minha, é a mesma coisa. Eu não aceito o som alto. É que nem minha mãe fala. A sua razão
A sua razão Termina acaba quando no começa direito a do minha. outro. Sua mãe é sábia toda a vida. Sua mãe é sábia toda a vida. E eu creio, mais do que creio, não gosto dessa palavra, a gente está aqui no âmbito científico e coloco em perspectiva essa mesma visão dela. Coloco do mesmo jeito. Eu tenho todo o direito, desde que eu não interfira no direito do outro. Quando eu interfiro no direito do outro, onde começa o direito dele, a gente vai ter um conflito. E esse conflito é justamente no âmbito teórico que existe a lei. A lei, ela surge, ela nasce, ela tem no seu conceito a sua principal função. Qual é a função da lei? Eximir, terminar conflitos. Então, se eu acho alguma coisa, se eu tenho direito a algo e você também, e a gente começa a conflituar, onde acaba e começa o seu e o meu direito, a lei serve para justamente tirar esse tipo de dúvida. Então, no momento que começa essa discussão, aonde está o direito de um comportamento que eu não aceito, você tem todo o direito de não aceitar, mas como e aonde? A lei vai estipular dentro da sua casa. Você pode aceitar ou não aceitar um comportamento homossexual? Sim, desde que seu filho não sofra, de novo, preconceito. Por quê? Porque já existe uma lei da minoria. Ele tem direito de ter aquele comportamento. Senão ele vai entrar na justiça e a justiça vai ter penalidades justamente quando você interferiu no direito dele. Voltando para a gente, acabei de dar exemplo de paradigma. Agora eu vou dar exemplo de tradição. Acaba a sua razão. Perfeito. Você já não tem razão sobre aquilo ali, porque a sua razão está fundamentada num paradigma. Um paradigma é algo que você repete sem nenhum fundamento. Hoje em dia, modernamente, é chamada de fake news. Quando você simplesmente coloca a sua opinião. A sua opinião ela é importante. Para quem? Para você. A sua opinião ela é fantástica, ela é maravilhosa para você. Uma opinião sem fundamento, ela não pode ser divulgada, ela não pode ser motivo de você modificar o pensamento de outra pessoa simplesmente por opiniões. Na ciência, a gente diz que todo fundamento é a partir de uma dialética. Hoje, no campo acadêmico, a gente utiliza a mais famosa delas, a dialética de Hegel. Síntese, antítese que formam a tese. Exatamente isso. Eu vou trazer uma tese com fundamentos, com pesquisa, com outros estudiosos que pesquisaram sobre aquilo ali, tiveram conclusões a partir de experimentos sociais, de experimentos empíricos. Vários são os experimentos e suas formas, mas eles precisam ser fundamentados. Aí eu apresento. O que é apresentar? Hoje em dia, é eu escrever um artigo com todos os meus fundamentos, com todas as minhas pesquisas, em uma revista, por exemplo, científica. E essa revista, ela é publicada. Publicada para quem? Para outros cientistas do meu campo de pesquisa. Para que isso? Justamente para eu ser refutado. Para outros cientistas lerem e falarem, não, 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 não. Qual é a fonte dele? Ele pesquisou isso aonde? Eu posso refutar ou posso concordar. Quando este meu artigo, essa minha pesquisa, vários os cientistas ou vários os órgãos vão lá e atestam, olha e fala, sua pesquisa é correta. Aí aquilo ali começa a valer como ciência, valer como uma opinião ou como uma diretriz científica para as outras pessoas seguirem. Vou dar um exemplo. E aqui eu vou dar um exemplo, se os pais de vocês estiverem, podem me contestar, não tem problema nenhum. Inclusive está gravado aqui, justamente porque eu não tenho nenhum problema com relação a essa discussão. O uso da cloroquina, ou também chamada de tratamento antecipado da Covid. Professor, quem é favorável ao uso da cloroquina está dizendo que tem um monte de pesquisa. Verdadeiro ou falso?
Verdadeiro. Tem um monte de gente pesquisando. Já publicaram? Sim, alguns desses cientistas publicaram. Mas por que não é validado? Porque este momento, o momento da cloroquina, do tratamento precoce, ivermectina e vários outros remédios pseudos pré-tratamento da Covid ainda não foram contestados, ou melhor, já foram contestados e não existe nenhum órgão, nem a OMS, nem a FDA, nenhum órgão. Eles foram comprovados cientificamente para outras doenças. Perfeito. Porém, para a Covid, professor, mas tem um monte de gente que está comprovando. Então, dentro da metodologia científica, eles ainda estão no momento de serem questionados. A ciência, ela precisa ser... Por isso que a gente apresenta. Todo artigo científico, ele precisa ser publicado. E neste momento de publicação desses remédios, eles já foram contestados. Eles não passaram... O único que é cientificamente provado que é contra o Covid é a vacina. É a vacina que os órgãos já foram. Então, é exatamente nesse ponto. É exatamente essa comprovação de... E todos os defensores colocam, mas tem várias, aí leva um monte de documentos de pesquisas. Sim, gente, tem um monte de pesquisa sobre o tratamento precoce. Tem, mas tem lá, comprovadamente, tem alguns que nessa pesquisa, teoricamente, está comprovando. Porém, eles estão no momento de serem questionados. E estão sendo questionados. Eles não passaram pela terceira fase, que é a publicação em revista científica, e a quarta e última fase, que é os órgãos que atestam essa pesquisa olharem que é justamente pela maioria, quando a gente diz pacificou um experimento científico ou pacificou uma lei, por mais que existam ainda críticas, mas a maioria do chamado corpo científico ou sociedade científica atestou. Hoje, somente a vacina é comprovadamente eficaz. Aquela pergunta que a gente começou essa conversa. Eu estou explicando exatamente como funciona a tradição, a diferença entre tradição e paradigma. Se você não conseguiu pescar pra isso aí, depois você volte para a aula, Aquiles, para você entender essa parte que ela é muito importante. Professor, não, professor. Ok? Você não mudou de slide, o senhor? O professor, não é o Aquiles que está falando isso não, professor. Não? Quem é que está falando? É o Vinícius. Eu acho que meu slide está bugado. Tranquilo, não tem, é porque apareceu o Aquiles aqui. Então, Vinícius, se você deu para entender a questão, eu estou explicando aqui com detalhes de algo que vocês estão escutando o tempo todo, o que diferencia tradição de paradigma. A tradição, ela é extremamente importante para a ciência, porque ela é algo que tem um lastro, ela tem uma origem, ela tem uma pesquisa anterior. Diga. Eu botei bem assim, tradição versus paradigma. Ok, coisas diferentes. Perfeito. Então, voltando então, no caso dos gêneros das famílias, já bati aqui com vocês que ela é patriarcal, ou seja, apenas o homem mais velho tem o poder político, ou seja, o poder decisório sobre aquelas gêneros, e essa tradição também vai ser exportada para as chamadas polis, as cidades-estados. Por quê? Porque elas vão surgir justamente a partir dessas famílias. Todos os tribunais, todas as assembleias são os locais onde vão ter as decisões políticas, onde vão se criar as leis, né? E os tribunais, onde vão ser julgadas essas leis. Tanto de todas as polis vão ser baseadas nas gêneros. Diga lá. Então, tradição é diferente de quê? Que não deu para escutar. Tradição é diferente de paradigma. Tá. Paradigma. Tranquilos? Professor, bom, e da polis? Você falou alguma coisa ali em cima sobre a polis? Então,
A polis é justamente a partir dessa tradição familiar dos genos, vão ser formadas as cidades-estados, também chamada de polis. Então, por exemplo, toda decisão de uma polis, de uma cidade inteira, Então, a polis ela foi formada a partir daquela base dos genes. Dos genes, exatamente, dos genes. Ou seja, qualquer decisão política, econômica ou ainda na formação das leis, né, dos tribunais, sempre vai ter a tradição familiar. Então, as famílias que vão compor e vão indicar os componentes das assembleias, dos tribunais, do parlamento, é sempre as famílias que comandam as polis, as cidades-estados. Tranquilo? Então é assim que eles comandam, professor? Então, assim as polis foram se formando a partir da base dos das genes. famílias. Perfeito, perfeito. E a gente vai ver isso aqui na prática agora. Como eu falei anteriormente, a gente vai estudar duas cidades-estados, também chamada de polis, com mais profundidade, que é justamente Atenas e Esparta. E por que a gente vai estudar somente Atenas e Esparta? Por dois motivos importantes. O primeiro é que as duas são as cidades mais desenvolvidas em termos de economia, de política e de cultura. E também é estudada pelo segundo motivo. As duas são completamente diferentes uma das outras. As famílias, que são as genos espartanas e as genos atenienses, quando se formaram as polis, as cidades, elas vão gerar culturas e tradições políticas e econômicas completamente diferentes uma das outras. Querem ver? Vamos lá. Vamos começar a estudar agora uma das cidades mais importantes da tradição greco-romana. Muito do que a gente tem... Oi. O senhor vai postar isso aqui no YouTube, na plataforma? Sempre. Toda a aula postada lá. Tranquilos? Então vamos lá. Vamos começar a falar. Que horas são? Já ainda 1h47. Dá para a gente falar de Atenas suavemente. Então vamos lá. Vamos falar especificamente de Atenas. Quando falamos de Atenas, é extremamente importante lembrar... Jogos Olímpicos, eu lembro, professor. Quando fala de Atenas. Atenas. Jogos Olímpicos. Isso. Tudo aquilo ali que vai ser exportada para a cultura grega, a importância de Atenas está justamente, primeiro, sobre a questão da divisão entre religião e mitologia. Os atenienses vão começar a se preocupar em começar a explicar alguns eventos não de forma religiosa, mas de forma mitológica. Então, os atenienses vão começar a se preocupar a explicar acontecimentos de forma mitológica? De forma mitológica. Só que, para vocês entenderem, lembrando que até os egípcios, tudo que se tem de explicação do mundo, de tentativa de explicar do mundo, inclusive no caso dos egípcios, até explicar um pouquinho sobre a morte, após a morte, inclusive, ela tinha uma explicação religiosa. E agora os atenienses vão tentar explicar de um pouquinho diferente. Eles vão começar a explicar de forma mitológica. Aí qual é a pergunta que vocês têm que me fazer? A partir disso, alguém? Então faço essa pergunta, que vocês deveriam ter batido a curiosidade de vocês. Diga, Thiago, você quer perguntar? Você está com a mão levantada. Ok. Então vamos lá. Eu? Diga. Iago, desculpe, Iago. Tudo bem, todo mundo confunde. Então, tudo isso aí vai ser disposto a histórias espartanos que a gente vai fazer nesse bimestre? Isso. Esparta
a Esparta vai ser a próxima cidade-estado. Agora vamos nos focar em Atenas. Vamos falar de Atenas. De novo, a pergunta para vocês. Até aqui, até o surgimento da polis de Atenas, todas as civilizações antigas explicavam o mundo de forma religiosa. Os atenienses vão começar a explicar o mundo de forma mitológica. Aí eu pergunto para vocês, a partir dessa afirmativa, vocês deveriam ter uma pergunta na ponta da língua, uma curiosidade. Alguém vai ter essa curiosidade? Senão eu vou ter. Qual a diferença de... Qual a diferença de mitologia e religião? Perfeito. Essa deveria e é a pergunta básica. Peraí. Se até então o mundo era explicado de forma religiosa, agora os qual é a atenienses diferença? vão tentar explicar de forma mitológica, né? Algumas coisas. Perfeito. Então vamos lá. E aqui está sendo gravado, mas isso aqui vai ter que estar necessariamente no resumo de vocês. Desta maneira, vamos lá. A religião, eu vou dar uma definição. Essa definição vocês têm que comer com farinha, que vocês não vão errar mais nunca. E depois, quando eu explicar o mundo de forma filosófica, que é uma terceira forma de enxergar o mundo, para vocês não confundirem nenhuma das três. Então vamos lá. A primeira forma e a mais antiga, que é tentar entender o mundo de forma religiosa. A religião explica o mundo natural de forma sobrenatural. Então vamos dar um exemplo. Então a religião explica o mundo natural de forma sobrenatural? De forma sobrenatural. Vamos lá. É verdade, porque a mitologia ele muda o mundo. Isso, então vamos lá, bem simples. Olha só, isso na prática, se eu pergunto para vocês, se você fechar o olho e eu perguntar para vocês, me descreva o céu. O céu depois de morrer, tá? Desculpa. Me descreva o paraíso. O paraíso, concordam comigo, que é, de certa forma, uma visão religiosa de um pós-morte, sim ou não? É uma visão de uma vida após a morte. Isso, o céu ou paraíso, ele é uma visão natural ou sobrenatural de mundo? Sobrenatural demais. Sobrenatural. Isso. Então, só que o seguinte, perfeito. Agora, quando eu vou explicar... Então, como é que eu explico o mundo natural de forma sobrenatural? Perfeito. Então, vamos lá. Quando você vai descrever o céu ou o paraíso, como é que você vai descrever ele? Eu vou descrever para vocês. A única forma hoje que vocês vão conseguir descrever esse céu, esse paraíso, é de uma única forma. É a forma descrita na Bíblia. Sim ou não? A forma que está escrito na Bíblia, que diz nos livros. Bíblia. Isso. E a Bíblia, ele é um livro religioso? Sim, é um livro religioso. Perfeito. Mais do que isso. Sim, é um livro mais do que isso. Então, está dentro da religião. E mais do que isso. Se eu estou dizendo que religião explica o mundo sobrenatural de forma natural, eu não tenho como explicar esse sobrenatural sem ter como referência o natural. Então, quando eu descrevo o céu, o paraíso, os elementos do céu e do paraíso são elementos no mundo natural. Então, vamos lá. São anjos tocando harpa. A harpa não está no mundo natural? Tá. Cercado, só que é do jeito sobrenatural que ele diz. Descreva um anjo. Um anjo, usa uma argola na cabeça. Um humano, uma auréola na sem asas. Um vestido branco. Então, todos esses elementos que vocês estão... Eu não estou dizendo todos eles juntos, é natural. Mas todos esses elementos, asa, cabelo... Um anjo não é um ser humano com asa e uma auréola? Isso. Então, o que eu estou dizendo para vocês é a religião, ela não tem como explicar o sobrenatural sem referências do natural. Então explica o mundo que é natural de uma forma que é sobrenatural.
Exatamente. Então, quando eu vou explicar o sobrenatural, eu preciso do mundo natural para explicar. Então, o que é o inferno? Um local onde tem fogo. O fogo não existe no mundo natural? Existe. Ah, professor, mas tem o Existe. capeta. Ok, tem o capeta. Mas o capeta, de novo, é uma figura sobrenatural, mas que eu preciso, de novo, do mundo natural para explicar esse ser sobrenatural. É O homem, que é o tem capeta? chifre. Botar É só homem, coisa tem que, chifre. que ninguém ia saber o que Chifre. que era. O que É que homem, é? Chifre não existe no bode. Chifre não existe no mundo natural? Existe. Sim. Tem gente que dá Fogo um não nas existe outras, no né? número natural? É, Entendeu? Tridente não existe no mundo natural? existe. Existe. Então, de novo, dei alguns exemplos. Então, de novo, para vocês entenderem. A religião, ela vai explicar o mundo sobrenatural, porque religião, ela trata sobre o sobrenatural, né? Não existe no mundo natural o céu, o paraíso, o inferno. Não existe anjo, não existe o demônio. Não existe isso no mundo natural. Mas para eu explicar o mundo sobrenatural de Não forma existe um religiosa... anjo caindo. Peraí, Não rapidão. existe um anjo Ih. caindo no mundo natural. Mas, de novo, para eu Não, conseguir existe. explicar, rapidão, gente, que aí vocês entram, vocês não pegam a definição, que é isso que eu quero que esteja no resumo. A religião, ela precisa, para explicar o mundo sobrenatural, ela precisa do mundo natural. Sem o mundo natural, Professor, não eu vou tem ter como assim, ó. explicar o sobrenatural. No negócio, eu vou ter assim, ó. A religião explica o mundo natural de uma forma sobrenatural. Perfeito. Aí, se você quiser dar o exemplo, dê o exemplo. Tranquilo? Então, vamos lá. E agora, uma nova forma que os seres humanos que vão inaugurar exatamente com essa civilização, com essa cidade-polis, especificamente os atenienses, vai surgir aqui uma nova forma de enxergar o mundo, que é a forma mitológica. Professor, a forma mitológica é como, por definição? É exatamente o oposto da forma religiosa. Como assim? Acabei de falar. Se a religião explica o mundo sobrenatural de forma natural, a mitologia explica de forma invertida. Qual é a forma invertida? O mito explica o mundo natural de forma sobrenatural. Professor, então vamos é lá. assim, ó. A mitologia já explica o mundo, o mundo sobrenatural de uma forma natural. Não, essa é a religião. Não, ao contrário, eu falei. Explica o mundo Não. sobrenatural de uma forma natural. Essa é a religião. De novo, a mitologia explica o mundo natural de forma sobrenatural. Então, vamos lá. Pergunto para vocês: um raio existe no mundo natural? Sim. Sim. Só que na visão mitológica... Peraí, isso. Só que na visão mitológica, um raio é um poder de um deus. O raio é algo criado por Zeus, ele é o Senhor, ele que cria o raio e ele solta esses raios na Terra quando ele quer. Outra, o eclipse existe no mundo natural? Professor, eu também vi nos Vikings, que é tipo assim, é porque minha mãe e meu pai assistem Vikings. Não, João, não entra no Viking agora. Não, senão você vai misturar muito. Então, professor, então a religião explica o mundo sobrenatural de forma natural. E o mito e a mitologia explica o mundo natural de forma sobrenatural. Se vocês entenderem esse conceito, quando vocês chegarem no primeiro ano do ensino médio, vocês vão aprender isso, o professor de filosofia de vocês vai dar exatamente esse conteúdo e vocês já comeram com farinha em história. Vocês já pegaram esse detalhe. Então, se liga. Pergunto de novo para vocês. Existe eclipse no mundo natural? Sim. Só que o eclipse, para os gregos de Atenas, era explicado também. Era o deus da noite, que eu não vou lembrar aqui o nome,
professora de artes, vai vir com toda a nomenclatura aqui da mitologia grega. Esse deus, ele tem como incumbência pegar a sua biga, que é como se fosse uma carruagem grega, com os cavalos alados, e ele voa com um manto, que esse manto é justamente à noite, e ele passa 6 horas da tarde, que é o período do crepúsculo, e ele cobre o sol com o véu da noite. Oxi. É uma Fala explicação que mitológica. Nos Então, gregos, Você na entendeu? mitologia Ele grega, cobre o é a sol carruagem com a de Deus do concha céu. da noite. Perfeito. Ele não está explicando um evento natural, que é justamente o dia e a noite, só que ele explica este evento natural de forma sobrenatural. Entendeu? De novo, o céu e o inferno. Ah, professor, aí é uma coisa natural explicar de forma natural. Não, não, não. O inferno, para os gregos, é algo natural. É um precipício, você pode ter acesso. Todo buraco que você não vai ver, que você não consegue enxergar o fundo, te leva ao mundo de Hades. Te leva ao inferno, chamado de inferno pela gente, depois pelos cristãos. Mas para os gregos era o mundo de Hades. O mundo de Hades, ele existe no mundo natural, só que ele é explicado. Como é que você chega no mundo de Hades? De 2 formas, através do barqueiro. Só se você morrer. Não, não existe a morte para o grego. Morrer para os gregos é você atravessar o mar do esquecimento. Ele está, de novo, explicando um evento natural, que é a morte de forma sobrenatural. O professor deu exemplos da mitologia, o eclipse, o que mais? Tudo, de novo. Toda a explicação que, por exemplo, você plantar e colher é algo que você tem um controle. O ser humano tem um controle sobre aquele evento é humano. Agora, quando foge ao controle do homem, um trovão, um homem antigo, um humano antigo, tem como criar um trovão? Não. Professor, Ele não é o Deus. Então são os deuses. O eclipse é um evento que o homem pode, todo evento que é a natureza, ou seja, o homem não controla o evento, tem um Deus ou um evento místico para explicar aquilo ali. Professor, então, Até na a parte da mitologia, eu vou ter menção. A mitologia explica o completo oposto da religião. Não, cuidado, porque senão, se você não controla o evento, se você não controla o conceito de religião, como que você vai dizer o oposto de algo que você não conhece? Se você não conhece a bondade, você nunca vai me explicar o que é a maldade. Então, o que é a religião? Para os antigos. É uma explicação do mundo sobrenatural de uma forma natural. Então, como é que é o mitológico? É uma explicação do mundo natural de uma forma sobrenatural. Se isso tiver no seu resumo, está correto. Esse é o que eu quero no seu resumo. É essa definição. Essas 2 definições. Fechou? A definição de mitologia e de... Como é que chama? Religião. Perfeito. Se você escrever do jeito que você acabou de me explicar, é isso que eu quero. Diga. Professor, Diga. a gente vai fazer um resumo até que página? É do slide? Até Atenas. Até aqui, até a explicação. Já falei sobre religião, já falei sobre mito, já falei sobre tradição, já falei sobre paradigma, já falei sobre gênero, já falei sobre polis, já falei sobre os períodos que vai ali do Ana, olha para mim, você perguntou, do pré-homérico até o período helenístico, tudo isso eu já expliquei hoje, só no dia de hoje eu quero esse resumo. Ok? Professor, então vamos lá, diga. Ok. Desculpa atrapalhar a sua aula, porque meu Wi-Fi tá Nunca ruim. atrapalha. Aí eu vou cair, eu tô caindo da aula. Aí, Caia, não se machuque e volte. Foi por isso. Tá, não caia. Se cair, tente não se machucar, mas tente voltar depois de cair, tá bom? Caia e volte. Caia em pé, ou caia de joelho, levante logo e volta. Fechou, Isabela?
Tô brincando com você, mas entendeu, né? Se você cair, volte. Que a gente ainda vai concluir agora. Então, concluindo a aula de hoje, para a gente finalizar, eu vou colocar aqui dentro do diário de bordo, dentro desse resumo de hoje, desta aula, eu quero de vocês que vocês apontem, que vocês escrevam no resumo de vocês dois mitos gregos. Eu quero o mito do Cupido, e eu também quero o mito do Minotauro. Para escrever o mito deles, a história, né? Como fosse a história deles. Lembrando, né, o Cupido ele é meio que um anjo do amor, o Cupido. Então, exatamente o que eu quero no resumo. Tem muita confusão sobre o Cupido. O Cupido mitológico. É o mito. Eu não entendi. Eu estou tentando explicar, é claro que você não entendeu. Se eu não explicar, você não vai entender. Mas aí vocês entram no meio, eu não consigo explicar. Se eu explicar, você vai entender, prometo. Mas aí vocês precisam deixar eu explicar. Posso? Obrigado. Então, vamos lá. Beleza, então vamos lá. O mito, eu quero que vocês façam, vocês vão fazer o resumo do diário de bordo e no final do seu resumo, eu quero que vocês pesquisem dois mitos bastante comuns. O mito do Cupido e o mito do Minotauro. Então a gente resume os slides, aí no Deixa eu final bota explicar. assim, um dos mitos... Eu quero os dois. Então, Você vai colocar mito do Cupido e vai escrever ele para mim. O que você encontrou? Vai explicar como é que é o mito, como é que Cupido surgiu. E o mito do Minotauro, inclusive lá o labirinto do Minotauro, todo o mito do Minotauro. Então eu quero os dois Cupidos. Cuidado porque o Cupido, ele foi, vamos dizer assim, vou usar esse termo, é horrível, não é roubado, mas ele foi assim, cooptado. A cristandade, né, o cristianismo pegou o mito do Cupido e trouxe ele para o cristianismo como se ele fosse mais um anjo. Cupido não tem nada de anjo, esquece anjo. Anjo é um mito cristão. É cristão. Esquece, Cupido não tem nada de anjo. Cuidado, pesquisem o Cupido como mito grego. Fechou? Vou estar liberando agora, então, para vocês. Então, já sabem, gente. Vou estar aguardando vocês. A gente foi até aqui, Atenas. A gente continua na próxima aula a partir daqui. Não esqueçam, no final do diário de bordo, de vocês, do resumo, vocês vão acrescentar dois mitos. Vão escrever para mim. O mito de Cupido e o mito do Centauro, não. Eu falei o mito do Minotauro. Minotauro, perfeito. É como se fosse a história deles dois. professor, eu pesquiso o mito do Cupido grego. Mito do Cupido grego, perfeito. O mito do Cupido. Ok,